Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos ao Incorpora Cast, seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e no episódio de hoje nós vamos falar sobre dois temas que vêm ganhando cada vez mais espaço no setor da incorporação, que são sustentabilidade e inovação. Esses temas, mais do que tendências, já são parte essencial das decisões estratégicas das empresas e vem moldando a forma como planejamos, construímos e nos relacionamos com consumidores e com o meio ambiente. Para essa conversa, nós recebemos aqui a Estefânia Carré e a Vitória Damasceno, que são gerentes de inovação e sustentabilidade da Tegra Incorporadora. Elas vão compartilhar um pouco de suas trajetórias, experiências e iniciativas da empresa e do setor nesses campos de sustentabilidade e inovação. Vitória e Estefânia, é um prazer recebê-las aqui no IncorporaCast. Sejam muito bem-vindas. Prazer, Andréia. Obrigada pelo convite, Abrainc, e é sempre bom compartilhar temas como sustentabilidade e inovação. Obrigada. Obrigada, Abrainc, pelo convite. Realmente é um prazer compartilhar as experiências. Estamos muito felizes aqui de estar com vocês. Que bom, nós que agradecemos. Antes de iniciarmos esse bate-papo, eu tenho um convite especial para você. No dia 9 de outubro, a Abrainc realiza o Incorpora 2025, que é o maior evento de incorporação imobiliária do Brasil, onde os principais players do setor, autoridades e lideranças vão debater o presente e o futuro do mercado. Acesse o QR Code aqui na tela ou o link na descrição e garanta já a sua vaga. Bom, para a gente começar essa conversa, eu gostaria que vocês contassem um pouco das suas histórias, formação, trajetória profissional, como foi a atuação por essas áreas, como vocês chegaram até a Tegra. Boa, Andréia. Eu sou Vitória, sou engenheira de produção civil de formação, sou pós-graduada em sustentabilidade pela FGV. E assim, na minha família não tem nenhum engenheiro, não venho de família de engenheiros, mas sempre fui muito curiosa para poder entrar nesse mundo da construção civil e entender como que eram construídos os prédios, sempre passava na porta de obras e tinha essa curiosidade. Então, eu comecei minha carreira em obra, em construção civil predial, lá em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, vai dar para perceber pelo meu sotaque. E ao longo da minha trajetória, eu fui ficando em obra por muito tempo, gostava muito dessa atividade, mas recebi um convite para ingressar numa nova área, numa nova oportunidade, que era o pós-obra, que é depois que a obra é entregue, a gente ainda tem um período de 5 anos de garantia dessa edificação, e aí eu passei a ser responsável por essa área, fiquei mais um tempo nessa área, foi quando eu fui convidada para entrar na Tegra, em 2016, ainda na área da assistência técnica, e coincidentemente no ano de 2016 foi o ano que a gente iniciou o programa de sustentabilidade na Tegra. E aí eu fiquei por um ano num grupo de trabalho que tinha formação na época, né, era multidisciplinar essa atividade. Eu fiquei um ano e pouquinho num grupo de trabalho de meio ambiente e depois passei a ser convidada para ser a primeira pessoa full-time dedicada para o programa de sustentabilidade. Então, estou aqui até hoje, já tem 9 anos de Tegra quase 10 e anos, quase já. 8 anos de sustentabilidade, juntos nessa jornada aí. Interessante. E você, Estefânia? Bom, minha jornada é um pouquinho diferente, né, Vitória? Eu me formei na Argentina também, dá para perceber pelo sotaque. Sou arquiteta de formação, mas eu comecei minha carreira mais com a área de tecnologia, mas tecnologia aplicada à construção. Então, eu comecei na Argentina trabalhando com implantação de Building Information Modeling, que é BIM, basicamente uma tecnologia, enfim, que já é tendência, já é o presente aqui na construção. E foi em 2012 que vim para o Brasil para um projeto específico. Na época era uma plataforma de petróleo, para implantar essa tecnologia que naquele então estava iniciando aqui no Brasil. E em 2015 eu recebi o convite, na época era Brookfield Incorporações, né, depois virou Tegra, para fazer a implantação dentro da companhia, que para mim era todo um desafio, né, porque era um setor diferente, era setor de incorporação imobiliária, residencial, e até na época não tinha nem muitos projetistas sabendo utilizar as ferramentas, né, a metodologia. Isso foi ao longo de uns 3 anos, até que em 2018 eu assumi um novo desafio, que foi a área de inovação, já que a gente viu que o BIM estava evoluindo dentro da companhia. Sim. E que já não eram somente projetos para digitalização, né? Já tínhamos projetos que tinham a ver mais com industrialização, com outras tecnologias emergentes. E de lá para cá eu estou aqui
gerenciando a área de inovação e tecnologia dentro da empresa. Vocês duas pegaram essas questões muito no início, Muito né? no início. Isso é bastante interessante, porque vai acompanhando todo esse processo dentro da empresa e a evolução disso tudo. Exatamente. E olha só, o setor da incorporação ele tem passado por transformações importantes nos últimos anos, principalmente nesses setores que vocês duas atuam. Eu queria saber, na visão de vocês, como a sustentabilidade e a inovação vem ganhando protagonismo nas decisões estratégicas, como vocês estão esse tempo todo, pegaram o processo na Tegra desde o início. Acredito que vocês possam fazer um retrospecto interessante aí para a gente, trazer esse histórico. Então, como esses temas vêm ganhando protagonismo nas decisões estratégicas e quais são os principais desafios e também as oportunidades de integrar essas duas agendas na rotina de uma incorporadora? Vamos lá, eu começo? Começa. Como eu comentei, o programa de sustentabilidade na Tegra não é de hoje, né? A gente já tem quase 10 anos de jornada, começou em 2016. Então, essa decisão foi tomada lá atrás pela alta liderança, pelo nosso presidente. E eu pude acompanhar isso desde o começo, né? Como eu comentei. Então, sempre muito alinhada à estratégia da empresa como um todo. Então, ela já nasceu nesse formato e já teve toda essa robustez. Então, eu acredito que quando nasce nesse formato alinhado à estratégia da companhia e já com essa decisão da alta liderança, isso ganha muita força. E, querendo ou não, as empresas que são mais sustentáveis e mais inovadoras, elas tendem a gerar melhores resultados, muito porque a gente consegue olhar para esses indicadores, olhar para a gestão de riscos e oportunidades do social, do ambiental e da governança e trazer ali melhores tomadas de decisão. Essa integração com a inovação aconteceu depois, lá para o ano de 2021, 2022. Eu acredito que a Estefânia vai conseguir contribuir aí com a gente, falar um pouquinho dos desafios. Tivemos e temos, né, vários desafios, na verdade, mas uma coisa que seria interessante até comentar nessa jornada, né, como a Vitória falou, em 2022, a gente entendeu como empresa, né, estrategicamente falando, que inovação e sustentabilidade eles têm que andar juntos, não tem como estar separados, né? Então, a gente até me lembra, né, foi um workshop com toda a liderança da construção que a gente fez, e falamos, poxa, está na hora de colocar a inovação a serviço da sustentabilidade, tá? Para você atingir as suas metas de sustentabilidade, aonde você quer chegar, de fato você, em alguns casos, vai precisar de novas tecnologias ou de novos materiais, e é aí que a inovação entra, tá? Então, até nosso programa de inovação, que se chama Tegra Maker, ele mudou de nome, tá? Se chama Tegra Maker CR 2030, alinhado com a meta nossa, que acho que a Vitória vai falar um pouquinho mais para frente. Mas como desafios, acho que as duas passamos alguns desafios relacionados mais à cultura, né, Vitória? Cultura dentro da empresa, porque não é fácil, né, mudar os processos que são tradicionais, a gente sempre fazer as coisas da mesma maneira, da mesma forma, e você entra com duas tendências grandes, que é sustentabilidade e inovação e tecnologia, e as pessoas, enfim, têm que dividir um pouco, né, suas atividades diárias com algumas atividades que têm a ver com nossas áreas, né? Eu ia até reforçar isso, né? Porque, querendo ou não, as nossas áreas, elas não são áreas robustas. Somos só nós e mais uma pessoa. Então, a gente trabalha muito com todo o time da companhia, né? É transversal a todo o ciclo do negócio e a gente precisa do engajamento das pessoas. A gente precisa da participação dos colaboradores. Sem eles, a gente não consegue seguir com as nossas estratégias e com as nossas iniciativas. Então, a gente atua como grandes gestores de projetos, mas precisando ali da força do dia a dia do colaborador. Então, ele tem que exercer a sua rotina diária, mas ter esse viés, essa preocupação com a sustentabilidade e com a inovação. Tem a facilidade de ter vindo da alta liderança da empresa, mas depois também tem que haver o convencimento, tem a cultura, né? Perfeito. Criar essa cultura. E o engajamento, né? O engajamento também. Sim. E a Tegra, ela tem se destacado em iniciativas nessas duas áreas, né? De sustentabilidade e inovação. Vocês têm alguns cases que vocês podem compartilhar com a gente, exemplificando como acontece essa integração de sustentabilidade com inovação? Sim, temos bastante. Eu acho que antes de entrar nos cases, eu vou até apresentar a nossa estratégia CR 2030, Cidades Regenerativas 2030. Foi um compromisso de longo prazo que a gente publicou em 2021 para 2022, mostrando quais seriam os nossos principais compromissos e as nossas metas atreladas a esses compromissos.
E aí eu cascateio alguns cases dentro de cada um desses compromissos. Então, a gente tem um primeiro compromisso sempre no centro do nosso negócio, as pessoas, o social. Então, a gente tem um compromisso de gerar impacto positivo na sociedade. E aí a gente fala de uma meta de impactar até 2030, de 2020 até 2030, 2.400.000 pessoas. Então, a gente tem essa preocupação não só com os nossos colaboradores, como todos os stakeholders que são envolvidos impactado pelo nosso negócio. Então, aí a gente destaca alguns cases. A gente tem um programa de gentilezas urbanas muito robusto, que a gente adota espaços públicos próximos a empreendimentos nossos, para a gente revitalizar esses espaços e melhorar todo o entorno. A gente tem também um programa forte de gentilezas humanas, na qual a gente intitula ali todas as ações do social, voluntariado, promoção à cultura, dentre outros. Temos também adesão ao Pacto Global da ONU Mulheres. Então, todo esse viés social a gente coloca dentro desse primeiro compromisso de impactar as pessoas. Aí, no nosso segundo compromisso, a gente tem o zerar o balanço líquido de emissões, aí muito atrelado ao ambiental, a questões de mudanças climáticas, e é uma preocupação nossa de longa data, desde 2019. Então, a gente tem um compromisso de reduzir as nossas emissões de escopo 1 e 2, que são emissões diretas controladas pela construtora, em 50%. E, além das nossas emissões, a gente tem as emissões de terceiros, né, que é o escopo 3. E a gente tem um compromisso de reduzir 15% das emissões. E aí é uma longa jornada para a gente poder buscar soluções mais inovadoras e construtivas diferentes para a gente poder atingir esse objetivo. A gente tem a aplicação de um aço de baixa emissão, de um concreto de baixa emissão, que eu acho que a gente pode detalhar melhor. E, entre outras iniciativas, uma que a gente escolheu como estratégia também dentro desse pilar é certificar todos os nossos empreendimentos Aqua. É uma certificação internacional francesa, adaptada para o Brasil. E lá em 2021 a gente tomou essa decisão por certificar os nossos empreendimentos, muito pensando nessa jornada da construção do empreendimento, mas também no pós-construção, na operação do edifício. Essa preocupação em ter edifícios mais eficientes e que gerem menores emissões para os consumidores também. No terceiro compromisso, a gente tem promover negócios transparentes, aí muito atrelado com a governança. E nesse compromisso a gente tem alguns cases, como, por exemplo, um painel socioambiental que a gente disponibilizou no Tapume. O Tapume é o fechamento das nossas obras. Todo o fechamento das nossas obras tem um painel digital, que ele é atualizado mês a mês, que ele dá a visão de diversos indicadores daquele canteiro. Então, ele traz indicadores de consumo de água, consumo de energia, empregos gerados, emissões de gases daquela edificação. Então, isso é uma forma da gente dar transparência desses dados, né, do nosso impacto, não somente positivo, mas como negativo, para os nossos stakeholders. Temos também a publicação do nosso relatório integrado de sustentabilidade, que a gente pratica desde 2019, que é num padrão internacional, que a gente disponibiliza todos os nossos indicadores, todas as nossas iniciativas e todo o impacto do nosso negócio, num formato que ele é aplicável para todas as indústrias, para todos os setores, para que as empresas possam se comparar. Então, isso muito em linha com a governança e com esse pilar de negócios transparentes. E, por último, o quarto grande compromisso, fechando essa nossa estratégia Cidades Regenerativas, a gente tem o impulsionar a economia circular, também um pouco atrelado com o ambiental, e o investimento em inovação, que foi daí que veio toda a integração com a área de inovação. A gente tem diversas iniciativas de logística reversa junto com os nossos fornecedores, com aço, com ensacados, com bloco de concreto, muito pensando nessa questão da logística reversa, mas impulsionado pela inovação, que aí eu acredito que a Estefânia vai ter bastante case para poder contar para a gente e ilustrar um pouco mais esse compromisso. Mais que case, eu queria até contextualizar, como a Vitória fez a contextualização das metas, eu queria contextualizar o programa de inovação que a gente tem, que, como falei no começo, ele está a serviço da sustentabilidade. Esse programa tem diversas frentes, tá? Tem uma frente muito forte, que é a nossa frente de intraempreendedorismo, que basicamente é onde os colaboradores da nossa companhia conseguem contribuir com ideias e com projetos para atingir as metas e os diferentes desafios que a gente lança. E o que contempla essa frente de intraempreendedorismo? Contempla ações como hackathons, tá? Que a gente fez até recentemente, hackathons, workshops direcionados,
dinâmicas de design thinking ou de Lego Serious Play. Mas a gente tem um programa que é o nosso carro-chefe, que a gente chama, que é a campanha de inovação. É uma campanha de inovação anual, onde as pessoas inscrevem suas ideias, respondendo a um edital que a gente envia. Tá? E nesse edital, a gente inclui as metas CR 2030, tá? E aí as pessoas conseguem escrever ideias e elas são trabalhadas, a gente utiliza metodologias como o Design Thinking, a gente faz todo um evento que é o Pitch Day, e depois essas pessoas também implantam seus projetos e a gente avalia os resultados e premia. Tudo isso apenas com os colaboradores da Tegra? Apenas com os colaboradores da Tegra, né? Essa é a frente de intraempreendedorismo. E dessa frente surgiram projetos como o do concreto Spectra, que foi até em parceria com a Votorantim, né, que é um concreto que emite menos CO2 para o meio ambiente. Também surgiu o X-Carb também, junto em parceria com a Arcelor. Não sei se vocês viram nossos tapumes, a gente tem uns tapumes que são de uns bloquinhos de plástico. Esse plástico reciclado também veio de uma iniciativa dos colaboradores. Então, se a gente percebe que dentro de casa, né, dentro da nossa empresa, a gente tem muito material para trabalhar e muito engajamento também. Né? E muita vontade de querer atingir as metas. Então, isso é bem bacana, né? Até para quem está estruturando alguma área de inovação, apostem nela porque funciona super bem. Ninguém melhor do que a gente que trabalha no dia a dia, que está no dia a dia e que tem a cultura da empresa intrínseca em cada um de nós, ninguém melhor que nós que para dar soluções, né? Mas além dessa frente de intraempreendedorismo, que acho que é mais forte, temos nossa frente de inovação aberta, onde a gente faz uma busca ativa por startups, né, que possam solucionar diferentes desafios. Tá? Recentemente a gente lançou até um desafio de rastreamento de escoramentos metálicos. E, enfim, tivemos uma evolução bem bacana, um piloto bem interessante, que até posso comentar depois. E temos uma governança também bastante forte. Tá? Porque nada de tudo isso serve se você não tem uma governança. Tá? Então, a gente tem um comitê de inovação, que ele se reúne cada 2 meses, mais ou menos, para a gente ter orientações para onde a gente tem que se direcionar e quais são as estratégias da empresa. Temos uma análise também de KPIs e monitoramento de resultados, porque inovação por inovação não é suficiente. No fim da hora, você tem uma conta, né, que você tem que apresentar os resultados. E temos diversas iniciativas também de conhecimento, temos semana de inovação, enfim, tudo que ajude a dar mais repertório a nossos colaboradores e a nossa companhia. Como que acho que mencionei o concreto, mencionei o X-Carb, o Ecotapume. É isso, né? No final, tudo se conversa, tudo se conecta. A gente precisa estar, de fato, cada vez mais inteirado e juntos nessa jornada. E igual a Estefânia comentou, tem essa preocupação com lucro, né? Não adianta também você ser só sustentável e inovador e não dar resultados. Tem que casar as duas tudo questões. Tem que casar. Né? Pode ser um investimento num curto prazo, igual foi o investimento do Ecotapume, mas que depois vai virar um benefício e uma rentabilidade melhor. Então, tem que ter esse cruzamento de informações, é importante. E eu imagino que essas ações, como o intraempreendedorismo, isso deve ter aumentado o engajamento, porque o colaborador percebe que deve ser muito interessante, né? A ideia dele foi implantada, mudou alguma coisa na empresa, isso com certeza deve gerar um engajamento muito maior. É super interessante e assim, o que é muito legal é ver as pessoas evoluindo, tá? Temos vários cases, né, de que você começa com a pessoa super tímida, não sabe muito bem como apresentar a ideia, não sabe se a ideia vai dar certo ou não, e depois a postura da pessoa muda, né? É um programa que não somente contribui com projetos e atingir metas ou atingir soluções para diferentes desafios, senão ajuda a capacitação profissional. Tá? Então, uma pessoa que entra dentro de um programa de inovação, ela começa tímida, mas ela vai se transformando, ela sai desse programa sabendo como estruturar uma ideia, como apresentar uma ideia de uma maneira objetiva e assertiva, e além disso, ela sai sabendo como executar um projeto. E um projeto de inovação, que às vezes é um pouquinho diferente, tem algumas diferenças com os projetos mais executivos, o que a gente está acostumado, projetos de arquitetura ou engenharia. Então, assim, é um combo, que a gente chama, e é um combo que a gente tem muito orgulho. E temos vários cases, né? A gente está falando um pouquinho sobre sustentabilidade, mas temos vários cases sobre digitalização do canteiro de obras. Temos um case para a gente que é muito relevante, que é o Tegra Stock, que é um aplicativo para fazer gestão dos materiais do almoxarifado de obra. Foi feito a partir de 2 colaboradores nossos, uma gerente atual de orçamentos, na época ele era analista, e um gerente de obras hoje.
Esse aplicativo depois evoluiu para um aplicativo de gestão de ativos das obras, né, já mobiliário mesmo. Uhum. Tivemos recentemente um case de um aplicativo para o corretor, que a gente também não esquece do corretor, né? Basicamente é nossa força de vendas. Mas assim, tem N exemplos e a gente está muito orgulhosa dessa fase, né? Dessa parte de contribuir Sim. com o crescimento profissional do colaborador. E todas essas iniciativas, elas ficam agrupadas no nosso relatório, né? Então, aproveitando, fica o convite para o pessoal acessar, fica disponível no nosso site. E aí, no relatório anual, a gente traz e destaca todas essas iniciativas. E só mais um ponto que eu esqueci de comentar que é importante, falando desse viés da lucratividade, né? Na Tegra, a gente já atrela os compromissos de sustentabilidade à meta de remuneração variável. Então, 100% dos colaboradores são impactados com essas iniciativas, né? Então, a gente ganha mais força ainda nesse sentido. Então, é muito importante estar tudo interligado, de fato. Então, não é só a questão de o colaborador conseguir colocar as ideias, a criatividade em favor da empresa e também do crescimento profissional dele. Tem a questão da remuneração também. Perfeito. E até tem um adendo que acho que eu esqueci até de falar, que é uma frente bastante interessante nossa, que é uma frente em parcerias com escolas técnicas e universidades. A gente tem, assim, por iniciativa até da própria área, né, e incentivo até da empresa, não somente a gente quer contribuir com a evolução de nossos colaboradores internos, sino também a gente quer oferecer isso para fora. Tá? Então, a gente está em parceria com o Mackenzie, a gente sempre está participando do hackathon anual que eles fazem, eles param a universidade durante um ano, e a gente... durante uma semana, um ano não, é muito tempo, né? Mas durante uma semana, para os estudantes da engenharia resolverem desafios reais das empresas. Então, a gente já participa desse evento há uns 5 anos, sempre trazendo desafios reais nossos. E, recentemente, a gente, até por questões que estão acontecendo no nosso setor, né? De dificuldade com a mão de obra, de ser um setor mais atrativo, a gente tem uma parceria com uma escola técnica, Getúlio Vargas, onde a gente fez um challenge, que a gente chama, um Civil Tech Challenge, onde a gente lançou 2 desafios para um grupo de uns 20 alunos, tá? E eles passaram durante um mês sendo capacitados com técnicas diferentes que eles recebem normalmente na escola, e eles vieram com ideias super interessantes. E o porquê também disso? Por que se abrir um pouco para o mercado? Um pouquinho o que eu falei, ser mais atrativo. Né? A questão da mão de obra realmente está sendo um problema, um grande desafio de todo o setor, não somente da Tegra. Então, por que não mostrar para esses alunos que vão se formar, que estão estudando, que nosso setor realmente é interessante e que a gente tem tecnologia, a gente tem inovação e a gente também tem flexibilidade igual que outros setores. Traz um arejamento de ideias para a empresa e leva para a universidade, para os estudantes, o dia a dia, as necessidades de uma grande incorporadora. E vem sempre coisa muito bacana. Imagino. A construção civil, ela se beneficia muito da criatividade das pessoas, né? Às vezes, uma solução, um processo, um procedimento que é feito da mesma forma há muito tempo, chega alguém com uma ideia, e isso é inovação, Exato. né? Aproveitar... Não precisa ser reinventar a roda, né? Sim. Essa coisa pequena que já é inovadora. Exatamente. Aproveitar a ideia simples. E sobre a agenda de descarbonização, gostaria de falar com vocês. Ela tem se tornado uma prioridade global, ela reflete uma urgência de enfrentamento às mudanças climáticas e promoção de um desenvolvimento mais sustentável. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa é um desafio que impacta diretamente todos os setores da economia, não somente o da construção civil, e exige uma transformação profunda em processos. Olha aí, a questão dos processos. Não só em processos, mas também tecnologias e modelos de negócio. Diante desse cenário de tantos desafios, como é que a Tegra tem se posicionado e quais as iniciativas práticas a empresa vem adotando para mitigar as suas emissões de carbono ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos? Então, vamos lá. Antes de chegar na estratégia 2030, né, e ter o nosso compromisso de zerar o balanço líquido de emissões, tem uma história por trás, né? A gente gerencia as nossas emissões desde 2019. Então, o primeiro passo para a Tegra foi conhecer as nossas emissões, saber quanto que uma obra emite de gases de efeito estufa. Esse foi um grande desafio lá em 2019. A gente buscou uma plataforma para nos auxiliar com isso e aí mensurar, de fato, quanto que cada metro quadrado de área construída
gerava de gases de efeito estufa. Então, de 2019 para cá, fazendo os inventários de emissões ano a ano, né, de todos os nossos canteiros, a gente conseguiu aprofundar mais nesses números e trazer estratégia como a estratégia de redução de emissão. Então, a gente percebeu que o escopo 1 e o escopo 2, que são os escopos diretos controlados pela Tegra, eles são menos impactantes. Então, a gente está falando aí de aproximadamente 5% das nossas emissões, considerando uma construtora. Quando a gente olha para o escopo 3, que é o escopo proveniente da nossa cadeia, dos nossos fornecedores, então, é o aço que a gente consome, é o concreto que a gente consome, o alumínio, enfim, todos os materiais que são aplicados naquele canteiro, a gente está falando de 95% das emissões, a gente viu que era preciso atuar, então, em conjunto com os nossos fornecedores, em conjunto com a cadeia, porque senão a gente não ia conseguir estabelecer compromissos tão desafiadores e assumir metas tão altas, né? É aí que entra, desculpa te cortar, quando você falou no início, é o controle de emissões de terceiros? Perfeito, é isso. Então, a gente tem que ter essa preocupação, a gente olha para isso desde o começo, graças a Deus, porque a gente conseguiu evidenciar isso, que sem os nossos fornecedores a gente não consegue avançar nessa agenda de descarbonização. Foi até por isso que a gente buscou a parceria com a Arcelor, com a Votorantim, para trazer o concreto e o aço de menor emissão, porque a gente viu que nos inventários ao longo dos anos, a gente tem essa participação muito grande do concreto e do aço nas nossas emissões. Então, isso é um dos casos que a gente trouxe, dos cases. Então, a gente já tem ganhos mensuráveis com a aplicação desses, principalmente desses dois insumos. A gente tem buscado avançar com novos fornecedores para que a gente possa trazer outros produtos mais sustentáveis e atingir ainda mais esse compromisso nosso de reduzir as emissões. E aí, além disso, a gente tem a questão também da compensação, né? A gente, num primeiro momento, busca sempre reduzir, é o mais importante, mas a gente sabe que para a gente existir, para o nosso negócio, né, ficar de pé, o prédio ficar de pé, a gente emite gases de efeito estufa. Então, o residual dessa redução, a gente compensa através da compra de créditos de carbono. Então, a gente não deixa de estimular também projetos que tenham essa pegada verde para a gente continuar gerando essa máquina, né? Então, tem essa preocupação. E aí também outro caso que eu ilustrei anteriormente, que vai em linha com a descarbonização, é trazer a questão da certificação para os nossos produtos. Então, é preocupar com a nossa construção, com o nosso canteiro, o impacto daquilo no negócio, mas preocupar com o empreendimento em operação também. Buscar trazer empreendimentos mais ecoeficientes. Então, eu acho que esse combo vai em linha com a descarbonização e nos permitiu ter esse compromisso de longo prazo de zerar o balanço líquido das nossas emissões. Você vai falando e a gente vai imaginando, conhecendo, né, a cadeia da construção civil, que é uma cadeia extensa. É um tempo longo até do início de um empreendimento até a entrega e o pós-venda, né, desse empreendimento. E você vai falando, eu fico aqui imaginando quanta coisa é preciso modificar dentro de uma construtora, uma incorporadora, para atender a esses requisitos, né, de ESG, vamos falar assim, de maneira global. Sim, movimenta bastante toda a construção. Por isso que eu comentei que a gente precisa do engajamento de todos os colaboradores, né? Então, a gente precisa, desde o administrativo de obra, que recebe a nota fiscal e faz o input desses dados no sistema, como toda a alta direção, né, impulsionando isso em prol de um bem comum. Então, essa máquina tem que girar bem em conjunto. Quem vai contratar também, né, os serviços, os fornecedores, porque o que você falou já algumas vezes, tem que casar a questão da sustentabilidade com as necessidades do consumidor, os desejos do consumidor e também o lucro da empresa, né? É isso, tem que estar tudo girando no mesmo caminho. Muita coisa em 8 anos, né? Muita coisa foi alterada, foi modificada. Ainda em termos de emissões e pegada de carbono, eu queria saber como é que a inovação e a sustentabilidade, elas podem andar juntas. E existe alguma solução ou inovação recente que vocês implementaram que gerou um ganho ambiental, assim, mensurável? Uma coisa de muito destaque? Eu não sei se gerou um ganho mensurável. A gente está a caminho, a gente tem muitos pilotos
né, dentro da empresa. Então, a gente vai primeiro testando soluções para depois colher os resultados. Nem sempre os resultados eles chegam imediatos, tá? Mas eu estou lembrando de um dos projetos recentes que está super interligado, até com o que a Vitória comentou agora, é pensar um pouco no nosso cliente, né? O pós-ocupação, tá? Porque a gente encanta o cliente para vender nossa unidade, nosso apartamento, nosso empreendimento. A gente entrega a chave, mas depois da entrega das chaves, a gente tem 5 anos de garantia. E a gente estava até, a pedido um pouco da Vitória, querendo realmente entender se essas certificações estavam funcionando, estavam atingindo aqueles resultados que a gente estava prometendo. E aí a gente fez um piloto num de nossos empreendimentos já ocupados, onde a gente sensorizou as áreas comuns, né, os quadros, centrais de energia, água, e também as unidades. A gente até modificou, né, tivemos que fazer algumas pequenas alterações na infraestrutura para colocar esses sensores, para entender como que realmente é o consumo uma vez que o empreendimento está sendo ocupado. E com base nesses dados, que basicamente também é uma tendência, uma tecnologia IoT, a gente fez uma comparação, né, entre o que a gente tinha sido entregue na certificação versus o que estava sendo realmente, que estava acontecendo, né, pós-ocupação. E foi interessante, né, porque teve alguns dados que até ficaram melhores que na certificação. E aqueles dados que ficaram divergentes, a gente teve a possibilidade de entender o porquê, né? Então, às vezes, o próprio usuário final, nosso cliente, não está 100% capacitado em como usar algumas tecnologias, ou deixa de usar algumas tecnologias e perde essa eficiência que a gente está garantindo. Então, para a gente, isso foi bem interessante. Foi super interessante coletar esses resultados e ver na prática que funciona, né? Porque uma coisa é a gente certificar e projetar um edifício para, enfim, consumir X% a menos de água, X% a menos de energia. Outra coisa é a gente evidenciar na prática, né? Com um empreendimento funcionando e operando, se aquilo batia. Sim. E foi muito bom porque a gente viu que bate, em alguns casos até melhor. E com isso, que não é lá grandes inovações, a gente consegue munir o gerente predial, a pessoa que opera a edificação, para ajustar algumas coisas e deixar o empreendimento de fato mais eficiente possível. Então, nesse caso específico, a gente até observou que o sistema de reuso de água pluvial não estava operando, e aí a gente até sinalizou isso para o pessoal, e aí eles ganharam redução no consumo de água. Então, assim, pequenas coisas que a gente vai mensurando e vai calculando tudo isso, gerando um feedback para a gente, até para a gente melhorar também os nossos projetos e ir adequando tudo isso. Então, foi muito bom ver que no papel e na prática as coisas se conversam, e a gente está no caminho certo. E esse feedback vocês, a incorporadora, leva para o cliente, para o consumidor, nesses 5 anos de garantia do empreendimento, é isso? Esse aqui é um projeto piloto. Nós estamos num empreendimento, nossa intenção é evoluir para outros empreendimentos também. Imagina, foi um pouco como a Vitória falou, o cliente fica super satisfeito, porque sabe que você está se preocupando e que tua intenção é realmente real, né, de trazer um empreendimento mais eficiente. E isso pega no bolso. É o condomínio, né? A taxa de condomínio vai ficar mais baixa, os consumos ficaram mais baixos. Então, a gente tem ainda essa conversa. A conversa não acaba ali quando a gente entrega o edifício. Isso continua. E para o consumidor que tem essa preocupação, não só a questão do bolso, né? Ele saber que ele comprou um empreendimento, que a incorporadora tem essa preocupação, que está consumindo menos água, é importante, e a gente tem cada vez mais consumidores preocupados com essas questões, realmente. E ainda sobre essa questão de valorização de empreendimentos mais sustentáveis, ela não está restrita aos consumidores finais. A gente percebe que cada vez mais o mercado financeiro busca projetos com esses atributos ambientais, sociais e de governança, né? Projetos, empresas que estejam realmente praticando os pilares ESG como forma de reduzir riscos e potencializar retornos. Vocês sentem que os diferenciais sustentáveis da Tegra, eles têm gerado mais oportunidades na captação de recursos e no relacionamento com investidores? E também eu pergunto de que forma a sustentabilidade vem sendo percebida como um ativo estratégico nesse diálogo com o mercado. Perfeito, Andréia. A gente consegue ilustrar bem esse cenário, porque quando a gente começou o programa lá em 2016, de forma muito genuína, a gente vinha tendo essas preocupações.
mas do ano de 2020 para cá, a gente começou a ter ganhos, de fato, financeiros atrelados a essa estratégia, né? Então, a gente emitiu a primeira debênture verde da construção civil, se eu não me engano, foi no ano de 2022. Então, a gente já teve benefícios atrelados a isso. Recentemente, no ano passado, a gente teve o primeiro CRI verde da construção civil também. Então, vinculando os edifícios certificados a essa emissão. Então, na prática, a gente tem usufruído, sim, de melhores condições comerciais. Até empreendimentos certificados também, a depender do banco que ele é financiado, ele tem taxas mais atrativas. Então, com certeza, isso vem sendo notado na prática, né? E para os investidores, eu acho que no geral também, né? Pensando não só nos investidores, mas nos clientes, a gente tem cada vez mais entregue empreendimentos mais eficientes. E isso volta como um retorno positivo no bolso do investidor, do cliente, que vai ter aí empreendimentos mais sustentáveis, mais econômicos, e no longo prazo essa conta fica muito interessante. Agora, uma questão para a Estefânia, eu queria saber sobre o avanço do uso da inteligência artificial no mundo. Como é que você vê a aplicação da IA generativa na incorporação e como ela pode otimizar os processos na Tegra? Olha, de fato, a IA vem desbancando todas as tendências, né, do setor e fora do setor também. Se a gente parar para pensar que a IA generativa chegou na gente, no CPF, no ser humano aqui, normal, finais de 2023, e que agora 78% dos brasileiros já dizem que estão usando para o trabalho, até foi uma pesquisa que eu vi recentemente, a gente vê que é uma tendência que veio para ficar e que está cada vez mais entre nós. Tipo, hoje eu não me vejo sem usar IA para diversas atividades. E dentro da empresa, enfim, tivemos uma série, né, de até treinamentos e capacitações relacionadas a como usar conscientemente a IA generativa, tá? Porque tem seus riscos, né? Mas dentro da companhia a gente fez alguns treinamentos relacionados a como usar de maneira consciente, tá? Uma vez feito isso, tivemos alguns projetos, mas um dos projetos que tem a ver com o processo e com o dia a dia, que foi feito a partir da nossa área de TI, de tecnologia de informação, foi uma IA onde nosso colaborador consegue consultar os processos de benefícios da empresa através de um agente de IA. Então, se você quer saber o seu reembolso, se você quer saber qual é o seu reembolso de viagem, quais são os benefícios de plano de saúde, onde estão as diferentes normas ou políticas da empresa, você consegue acionar essa IA. Além disso, a gente tem tido alguns projetos, né, que não foram relacionados com IA generativa, mas sim com machine learning e outras tecnologias. Então, IA atrelada a outras tecnologias. Se não me engano, tivemos um com segurança do trabalho. Tá? O que a gente fez? Isso foi super interessante. Ficou também em fase de piloto, mas eu acho que foi porque foi feito há bastante tempo atrás. A gente colocou uma câmera na grua, tá? Que ficou filmando a laje enquanto os colaboradores estavam trabalhando. Qual era o intuito? O intuito era que essa câmera captasse as imagens e analisasse se as pessoas estavam com os equipamentos de segurança, com CPIs, e se eles estavam atrelados à linha de vida. Aí demorou um tempo, né? Demorou um mês mais ou menos, onde a IA foi aprendendo os comportamentos, e depois a gente obteve um sistema no qual, se algum dos colaboradores estava sem capacete, sem colete, ou não estava atrelado à linha de vida, mandava um aviso diretamente para nosso técnico de segurança. Então, isso, e atrelado à segurança do trabalho, é super interessante e aplicado em nosso setor e em edificações em altura, mais interessante ainda, porque geralmente isso se utiliza muito em obras mais horizontalizadas. Mas como isso, a gente tem outro exemplo, recentemente, até mencionei, acho que um pouquinho antes, sobre um desafio que a gente teve sobre rastreamento de escoramentos metálicos. A gente, de novo, usou a visão computacional, em parceria junto com uma startup, né, para analisar e fazer uma contagem dos escoramentos. Hoje é um desafio também do setor a questão de saber quanto escoramento está chegando, quando o escoramento está indo, por questões de aditivos de obra e tal. E também funciona super bem a questão da contagem. Então, você começa a tirar essas ações que são ações mais manuais de contagem, de ter uma pessoa contando equipamentos ou de uma pessoa olhando a segurança do teu canteiro, para substituí-lo através de uma máquina que já te dá uma acurácia maior. Mas, assim, IA, eu acho que, de fato, veio para ficar. Tem muitas possibilidades. Sempre que você tem alguma coleta de dados,
você consegue aplicar IA para fazer predições de diferentes cenários, para fazer simulações. IA atrelada ao BIM. Poxa, você tem aí seu empreendimento, forma digital, sua maquete virtual. Você pode extrair muitos dados, né? Até você pode pensar em orçamentação. Então, assim, eu acho que não vai ser tão fácil tirar IA de nós. E além da inteligência artificial, outras tendências tecnológicas, vocês acreditam que vão transformar, de fato, a maneira como construímos e nos relacionamos com o cliente? Olha, na fase mais tecnologias, né, mais digitalização, eu acho que tudo que sejam sistemas de gestão vieram também para ficar. Cada vez a gente vê mais e cada vez a gente vê mais startups trazendo aplicações que dão soluções para o canteiro de obras, especificamente. O Building Information Modeling também, ele não, já é o presente, já não é mais o futuro, já não é mais daqui a 10, 15 anos, não. Já está aqui, está cada vez evoluindo mais, inclusive atrelado a sensores, né? Então, aí a gente está falando de IoT. Uma tendência muito forte, que acho que faz super sentido, inclusive como eu mencionei antes, por questões de falta de atratividade no nosso setor para a mão de obra, é a industrialização. Então, sistemas industrializados, seja painéis arquitetônicos pré-fabricados, seja banheiros prontos, enfim, todas as possibilidades que temos aí no mercado, construção off-site, isso também é uma tendência. E a gente também está vendo questões de robotização, automação. Então, um canteiro cada vez mais conectado. Bom, olhando para o futuro, o que vocês esperam da incorporação aqui no Brasil nos próximos 5 a 10 anos? Quais compromissos ambientais ou metas devem ganhar ainda mais peso no setor de vocês? Bom, a Stefânia já contextualizou, ilustrou algumas coisas, mas eu acredito que para os próximos 5 a 10 anos, a gente espera toda essa movimentação do setor em conjunto, né? Em prol da sustentabilidade, em prol da inovação. Eu acredito que quanto mais empresas aderirem a essas iniciativas e juntos somarmos forças, vai ficar tudo mais fácil, né? Até para trazer novas iniciativas, movimentar o setor como um todo, né? Juntar força mesmo. E até a Abraim, que tem trazido isso muito fortemente, com formação de grupos de trabalho, iniciativas voltadas para as mudanças climáticas. Então, eu acredito muito nos próximos 5 a 10 anos nessa força do setor e trazendo também a cadeia. A gente não pode deixar de fora os nossos fornecedores, a indústria, ter essa preocupação em conjunto. E para o tema principal, eu acredito que está muito em alta a questão das mudanças climáticas, né? Toda essa preocupação com o meio ambiente e o quanto as empresas vão ser resilientes com tudo isso que vem acontecendo. Recentemente, o Brasil aderiu à norma financeira IFRS, e aí tem o capítulo S1 e S2 de sustentabilidade e mudanças climáticas, que vai passar a ser obrigatório para as empresas de capital aberto. Então, a partir do ano de 27, competência 2026, a gente já vai ver dados de sustentabilidade atrelados aos dados financeiros. Então, acredito que é um caminho sem volta e é o que vai vir de mais forte aí para os próximos anos, e as empresas conseguirem mostrar o quão preparadas elas estão para esse cenário, né? E medir isso em números, trazer como resultado. Acredito muito nisso. Stefânia, e você? O que você vê para esse período aí, 5, 10 anos? 5, 10 anos, acho que, sustentabilidade, como a Vitória comentou, é essencial. Essas novas gerações estão se importando cada vez mais com essas questões. As mudanças climáticas também já estão aqui, todo mundo está vendo. Então, assim, acho que nosso setor tem que se preparar para isso, tem que trazer mais empreendimentos eficientes, mais pensados também até na qualidade de vida, né? A gente está buscando cada vez mais a qualidade de vida, e isso é todo um desafio, né? Então, pensar nisso, pensar questões de sustentabilidade, trazer tecnologia aliada à sustentabilidade, acho que é o futuro. Vitória e Stefânia, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigada por compartilharem essas novidades, fazendo esse retrospecto da questão da sustentabilidade e inovação na Tegra. Muito feliz por compartilhar, por ouvir vocês, e espero numa próxima oportunidade mais novidades aí desse segmento. Obrigada. Obrigada, Andréia. E a você que acompanhou o IncorporaCast, muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo episódio. IncorporaCast.
um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.